Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama para falarmos de um assunto muito sério. A presidente da Liga de Enfermagem na Atenção ao Diabetes, a aluna Tainá Bárbara Pereira Campos. Tainá, é um prazer te receber. Bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes da Panorama. Eu sou a Tainá, sou presidente da Liga de Enfermagem na Atenção ao Diabetes. E hoje a gente veio aqui falar um pouco sobre essa doença que é tão incidente no nosso país. Cerca de 6,9% da população brasileira apresenta essa doença. Nossa, então, isso tudo? 13 milhões. Mas 13 milhões? É uma incidência muito grande. Nossa, mas antes de a gente continuar e não matar a entrevista já na sua apresentação, vamos conversar com a coordenadora da Liga, a professora Mayumi Carvalho. Mayumi, bem-vinda de volta. Obrigada, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama FM. Mayumi, você é coordenadora. Isso. Essa introdução da Tainá aí não foi meio dramática? Não. Isso é vero? Isso é realidade. Essa é a realidade? Isso, essa é uma realidade de uma doença que acomete cada vez mais a população brasileira e a população mundial. E a gente estava falando, né, Tainá, que muita gente não sabe, aliás, como você falou, né? Você tem diabetes? Eu falei, não, a gente não vai saber. Muita gente não sabe, que ignora que tem a doença? Sim. Até porque ela é uma doença que ela pode ser que ela seja silenciosa. Então, muitas pessoas, elas não sabem nem da existência da doença. E aí a gente precisa saber e ficar atento aos nossos sinais, né, que a gente apresenta. Aos sintomas. Isso. Mayumi, que sintomas são esses? Então, e esses... a Tainá falando de sinais e sintomas, né? Então, sinais das coisas que a gente vê, sintoma que o paciente está sentindo. Então, é diferente. Para a gente observar bem. Então, o que o paciente ele vai ter como sinal, né? Então, ele vai ter como sinal ali um aumento da eliminação urinária. Então, aquele paciente que está urinando constantemente, tá? Vai ao banheiro toda hora fazer xixi. Isso, e não é porque ele aumentou a quantidade de líquido que ele está ingerindo. Independente disso, ele tem um aumento da eliminação urinária. Aí eu vou fazer uma pergunta para você de idoso. O quanto aumento isso? Porque pro idoso essas coisas se misturam, né? Você às vezes, porque idoso vai ao banheiro toda hora, tem, sei lá, tem dilatação, tem um monte de coisa. O idoso, ele tem até uma perda meio que involuntária, né? Sim. Muitas vezes ele até não consegue segurar essa vontade de ir no banheiro, Mas como é que o idoso vai saber se o que ele está tendo é da idade ou se é de um sintoma de diabetes? Porque não é só um sinal clínico, é um conjunto de sinais clínicos que a gente avalia no paciente. Então, para a gente excluir realmente o diabetes, a gente avalia outros sinais e sintomas que ele pode estar apresentando. Então, o aumento da eliminação urinária é um dos sinais que ele está evidenciando. Outro, um aumento excessivo de sede. Então, aquele paciente constantemente está tendo sede excessiva. E não está relacionado a esse aumento de temperatura, né? Não, independente disso, a gente tem um aumento de sede. Outro sinal que ele apresenta é excesso de fome. Então, constantemente ele está sentindo fome. Então, ele começa uma ingesta, né, de alimentos muito grande, né? E aí esse paciente ele não vai, gente, aumentar de peso, pelo contrário, ele vai ter um outro sinal que é o emagrecimento repentino. Come e emagrece. Isso. E aí ele por quê? Por causa dessa descompensação dessa glicose aí que a gente vai falar um pouco dessa definição, né? Pois é, então explica pra gente como é que é a diabetes. Primeiro, como é que ela é uma doença que você pega ao longo da vida ou uma doença genética? A gente tem as duas formas, tá? Então, o diabetes, ele é um paciente que ele pode nascer com essa deficiência na produção de insulina, tá? E aí esse paciente não produzindo esse hormônio, que é muito importante, que vai abaixar a glicose lá no sangue do paciente, ele vai ter um aumento da glicose, causando o que a gente chama de hiperglicemia crônica, tá? Porque naturalmente nós que não temos essa deficiência, a gente se alimenta e a gente tem pico de glicose, é normal, né? Essa glicose vem das fontes alimentares. Então, por exemplo, eu comi um pão agora, ele aumenta, só que ele normaliza com o tempo, porque a minha produção de insulina tá ok.
Então, esse paciente que tem uma deficiência na produção, ele muitas vezes o fator está relacionado à genética. E a gente classifica esse paciente como diabetes tipo 1, aquele que nasce com uma deficiência nessa produção. Ok. Tá? Geralmente, acomete quem? Isso está na família. Isso, tem fator hereditário associado. Tem outros fatores, tá? Tem um fator estresse, tem um fator emocional, que isso pode desencadear. Mas qual que é a idade, geralmente, que acomete? Geralmente, criança e adolescente. Ah, é? Infanto-juvenil. São esses mais acometidos por essa doença. E quando ela é hereditária ou em qualquer circunstância? Não, hereditária. Ela tem um fator. Tá. Mas hoje também a gente tem a adquirida, que geralmente ela ocorre a partir dos 40 anos, né? E ela tem muita relação com os hábitos nossos. Tá? Então, o porquê que esse paciente que lá de 40 anos vai também desenvolver o diabetes? Porque ele tem um problema, que esse hormônio insulina nele está sendo produzido insuficiente. A quantidade não está sendo suficiente ali para baixar aquela glicose circulante. Tá? Então, ele produz uma quantidade, existe, mas é insuficiente. Tá? E outra causa a gente chama de resistência à insulina. É como se a gente pensasse o seguinte: a gente tem um muro, tá? E a glicose está do outro lado do muro. E ela existe, ela está lá na corrente sanguínea, mas ela não consegue pular esse muro para entrar dentro da célula e ser utilizada. Isso é uma coisa incrível, né? Muito. Isso é fantástico demais. Ou seja, ela cerca a célula e ela não rompe, ela não passa pela parede celular. Ela não consegue aderir a essa parede e entrar para dentro da célula para ser utilizada. Coisa louca. Qual um dos fatores principais está causando essa resistência? A obesidade. Ela é um dos principais fatores, isso. O aumento, né, principalmente da gordura visceral, né, que é aquela que fica ao redor da região umbilical aqui, né, que dá a famosa barriguinha, sabe? Então, ela acaba sendo uma gordura chamada gordura visceral. Você agora está me deixando assustado, porque eu estou com barriga e estou com sede. Mas você não está com excesso de sede. Vamos fazer uma consulta, né? Legal. Tainá, agora o que a Liga... Primeiro, o que a Liga faz em relação a isso? Então, a gente pensou, né, em criar essa liga. É uma liga recente, a gente teve o nosso primeiro evento agora na sexta-feira. Ah, que legal. E a gente pensou em abrir ela para a gente trazer educação em saúde para a população. Já que é uma doença que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas têm o conhecimento dela, a gente queria passar para as pessoas isso, né? Informação sobre a doença. E também para aqueles pacientes que possuem essa doença, a gente poder cuidar deles, mas de certa forma falar mais sobre essa doença. Porque nem todas as pessoas que têm essa doença se cuidam. Então a gente queria fazer para eles com que eles tivessem esse pensamento de se cuidar. Porque é uma doença séria, né? E às vezes as pessoas não pensam que é tão sério assim. Então a gente falou, não, vamos criar uma liga que a gente traga informações para essa pessoa e faça com que ela pense que realmente é sério, para ela conseguir se cuidar de maneira correta. Ela tem que entender a seriedade desse problema, né? Sim, sim. Agora eu vou passar para a Mayumi, que ela é menos dramática que você, Tainá. Agora, pode pegar pesado, Mayumi. As pessoas que não têm essa preocupação que a Tainá está querendo passar para... vamos colocar aqui um quadro que todo mundo conhece. A pessoa é obesinha, né? Gordinha, adora um doce. Aquele chocolate, chocólatras, etc. E não pode comer porque sabe que vai fazer mal. É diabético. Ele sabe que ele tem um problema, mas ele não resiste. Só um docinho, que nem isso às vezes ele já pode estar ingerindo. Como é que você vai convencer essas pessoas? Porque aí já é um problema psicológico, né? Então, Otávio, é importante você colocar essa situação, porque assim, quando a gente fala de cuidar do diabetes, não olhando para a doença, mas olhar para a pessoa que tem diabetes, porque ela, a gente fala assim, ela é o protagonista. Então, se essa educação em saúde que a Liga promove, ela não pensar na pessoa, nessa mudança desse hábito, a gente não vai conseguir que ela melhore a sua vida e, consequentemente, melhore a glicose dela e melhore a diabetes. Então, a gente tem que pensar que esse cuidado ele é multiprofissional. Ele precisa de um enfermeiro, ele precisa de um endócrino, ele precisa de um nutricionista, ele precisa de um educador físico, ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um assistente social. Então, a gente precisa entender que essa pessoa
esse protagonista que tem o diabetes, ele precisa se sensibilizar e aceitar a doença. Primeira coisa, aceitação. Se essa pessoa nega essa doença, ela não muda o estilo de vida. E a gente colocou aqui os sinais e sintomas, tá? Mas nós temos que pensar o seguinte: nem todos apresentam esses sinais e sintomas. E essa é a nossa educação em saúde. Por quê? Se a pessoa não tem sinais clínicos, ela não busca saúde. E aí ela permanece com essa alteração por longo tempo e as complicações elas vão vir. E vai estourar lá quando a idade já avançou. Muitas vezes. Aí complica para a família inteira. Isso. Né? E esses sinais e sintomas que a gente falou aqui, ele aparece muito mais no paciente que tem diabetes tipo 1, aquele infanto-juvenil. Esse paciente que é a maior população hoje, acima dos 40 anos, que tem o diabetes tipo 2, muitas vezes não apresenta. Agora eu vou pedir para você pegar pesado mesmo. Consequências da diabetes para a saúde. Então, gente, as consequências do diabetes, ela vem de longos períodos com a doença sem controle, né? Sem mudança de hábito e sem utilização de medicação e sem atividade física, tá? Então, quais complicações? A gente fala que são duas complicações. A gente tem aquelas agudas, que ocorrem por causa de um pico muito grande de glicose, né? Geralmente uma glicose aí que chega a 400, 500, até 600 miligramas por decilitro. E aí ela é uma emergência clínica, muitas vezes ela é cuidada dentro do ambiente hospitalar, tá? E ela é reversível, né? Em determinados momentos ela é reversível. Mas nós temos também as complicações aqui que afetam mais a população, que são as complicações crônicas. E quando a gente fala de crônico, é algo que não vai mais se mudar. Então, aquele paciente que gera uma alteração crônica, ele vai viver com as consequências desse mau controle da glicose, do diabetes. Tipo, vamos lá. Quais os órgãos? Vamos pensar em quais os órgãos que são afetados por essa glicose por muito tempo elevada. Um dos primeiros órgãos que são afetados é a retina nossa. A retina, né, dentro dos nossos olhos, o globo ocular, ela é muito frágil para o excesso de glicose. Então, os vasos começam a criar novos vasos. Esses vasos são muito sensíveis e eles rompem com facilidade, gerando o que a gente chama de retinopatia diabética. E o que vai gerar essa retinopatia diabética? No primeiro momento, a visão do paciente vai ficar meio turva, né, embaçada, até chegar ao ponto da gravidade, que é a perda da visão. Fica cego. Cego. Então, isso. A diabetes pode cegar. Pode levar à cegueira. Deixa eu passar só rapidinho aqui o depoimento de um internauta aqui no Facebook. Obrigado, Aparecido. Sou diabético, mas controlado. Queimei meu braço na panela e na panela grande e na panela de pressão. E está demorando para curar, infelizmente. É isso que acontece com a diabetes? Também. Eles geram uma alteração no processo de cicatrização. Né? Então, e tem diabéticos que vão perdendo membros. Então vamos falar da segunda complicação, que está relacionada à parte circulatória. A gente fala que é cardiovascular. Então esse paciente acaba levando a alterações vasculares, principalmente a gente fala lá nas pernas. Então o que gera isso, tá? A gente tem dois problemas nos membros inferiores, nas pernas, que acomete o diabetes. Então o primeiro é uma doença chamada doença arterial periférica. O que é isso para vocês entenderem? Lá na artéria, lá embaixo, nas pernas, elas entopem por uma gordura, uma placa de gordura, que a gente fala que é ateroma. E se essa artéria lá na perna estiver obstruída, já tampada por essa ateroma, o sangue não vai chegar adequado. Então, a gente tem uma circulação deficiente ali naquela área. Então, esse paciente vai, às vezes, se lesionar, se machucar, e eu não tenho circulação adequada. Então, eu tenho uma dificuldade de circulação e de cicatrização. Outro problema que esse paciente vem desenvolvendo chama neuropatia diabética. O que é isso? É relacionado aos nervos periféricos, que o paciente vai perdendo a sensibilidade. Então, esse paciente queima e não sente. Esse paciente pisa numa pedra e não sente. Pisa num prego e não sente. Esse paciente calça um sapato apertado e não sente. Então, esses dois fatores, ele leva um problema muito grave hoje, que é chamado a úlcera no pé da pessoa com diabetes. E se essa pessoa pega uma infecção nesse caminho, ela tem mais chances de amputação, que é o que a gente hoje muito observa nos pacientes. É grave. Eu pedi para pegar pesado, mas não tanto. Não, mas é a realidade. É a realidade. É a realidade. Tainá,
como é que as pessoas podem obter essas informações, essas dicas que a Liga tá divulgando? A gente tem um perfil no Instagram, né? É LEAD-FWB. Lá a gente faz... Peraí, como é que é? LEAD, L-E-A-D, .FWB. .FWB. Tá no Instagram isso? Isso. LEAD, Liga... de Enfermagem na Atenção ao Diabetes. LEAD.FWB. Isso. E lá a gente está fazendo as postagens e a gente também promove eventos, né? Sexta-feira a gente teve um evento que foi sobre a equipe multiprofissional. Então é o que a professora Mayumi falou. Importantíssimo. Foi muito bom o evento. E a gente vai promover mais eventos, né, no ano que vem. E a gente posta lá pelo Instagram os eventos que a gente faz. Os eventos, a maioria deles a gente pensa em ser aberto ao público para população também externa poder participar com a gente. Maravilha. Mas tem então, através do Instagram, essas pessoas podem fazer contato. Sim. E fazer perguntas como essas que a Mayumi e vocês têm respondido espetacularmente? Lá pode entrar em contato. Sensacional. Olha, maravilhoso. A ideia dessa liga, parabéns. Essa é a ideia de quem? Sua ou da Mayumi? Mayumi, foi você. Eu acho que foi um conjunto. Eu fui um estímulo, né? Eu acho que a vivência deles em ensino clínico foi um estímulo, mas eles têm até questões. Nós temos até questões familiares de pacientes com diabetes. Então acho que isso foi nosso assim, pontapé, né? Para criar essa liga. Ô Tainá, você está em que ano? Eu estou no terceiro. Terceiro ano. Você sai em 2 anos. Então, pelo menos durante 2 anos, a gente sabe que a liga vai funcionar, né? Sim. Então o desafio da liga era não acabar nunca. Nunca. Para ajudar o maior número de pessoas possíveis com esse problema tão grave. Eu agradeço imensamente você aqui, Mayumi, por ter vindo, trazido a Tainá. Agradeço também a Tainá por ter vindo e trazido a Mayumi. Foi demais. Valeu muitíssimo, Mayumi. Até breve. Ok, gostaria de agradecer, né? Agradecer ao Aparecido. Ele fala para ele ir na unidade de saúde, para a gente dar, né, uma avaliada, para que a gente possa sanar esse problema dele da queimadura, né? Olha aqui, tá vendo, Aparecida? Vai levar um 0800 aí, vai na unidade. Boa. Vai lá na unidade. Onde é que fica a unidade? A unidade de referência dele, fala para ele a unidade mais próxima. Ele pode ir em qualquer unidade de saúde. Ele pode ir lá na faculdade procurar vocês? Pode, tem a unidade de lesão lá e a gente está disponível também para atender. A unidade de lesão é dentro da faculdade. Isso. Chegando lá, procura, viu, Aparecida, da unidade de lesão e conversa, a Mayumi fica lá. Ô, Mayumi, agora a gente tem que encerrar mesmo, porque a Valéria mandou aqui, vestibular de enfermagem e fonoaudiologia abertos? Isso inscrições mesmo. Abertas? Tá aberto? Tá aberto, né? A prova é no dia 8 de dezembro. As inscrições são pelo site, tá? Da faculdade, que é o www.fwb.edu.br. E a prova, ela é uma redação presencial ou pela nota do Enem. Também tem o WhatsApp, que vocês podem estar comunicando com a Valéria, né? Que é o 35 99754 1741. Repete devagar. 35 99754 1741. Maravilha. E as inscrições estão tanto para a enfermagem quanto fonoaudiologia, né? Que é o novo curso aí nosso da faculdade. Maravilha. Tá? Mayumi, muito obrigado. Até breve. Até breve. Não suma. Não. Não suma. Tainá, parabéns pela liga que você está presidindo muito obrigado por ter vindo. Valeu demais. Nada. Conversei aqui com a presidente da Liga de Enfermagem e na Atenção ao Diabetes, a aluna Tainá Bárbara Pereira Campos, juntamente com a professora coordenadora Mayumi Carvalho, participando do nosso programa nas ondas da Panorama.